Cristo, meus queridos, aqui estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para um culto onde nós vamos meditar na palavra de Deus, um culto onde nós vamos celebrar a presença de Deus. É muito bom, é um prazer estar reunido aqui com vocês mais uma vez. E para a gente começar esse culto de adoração a Deus, abre por gentileza. Hoje eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Então abre, por favor, a sua Bíblia no Salmo 105. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. O Salmo 105 diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor a eles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Até aí. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é aquele que permanece mantendo a sua aliança. O Senhor é aquele que permanece mesmo quando nós falhamos, que permanece mesmo quando nos desgarramos. O Senhor é aquele que nos escolheu e estendeu a mão para nós, e estendeu para nós a tua salvação e a tua presença, antes mesmo que nós tomássemos ideia, conhecimento da necessidade que nós tínhamos de um resgate. Muito obrigado, porque foi o Senhor quem escolheu antes de nós. O Senhor nos escolheu e nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, meu Pai, pela tua misericórdia que dura para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque hoje o Senhor nos fez filhos de Deus. Hoje o Senhor nos fez co-herdeiros contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Então, nós dedicamos esse tempo, nós dedicamos esse culto ao Senhor e nós te pedimos que o Senhor se revele a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Hoje a gente vai ter para adorar conosco aqui o irmão Elber, que está lá em Portugal. Enquanto o irmão Elber entra aí, se você quiser, já vai colocando aí no chat de onde você está acompanhando, de onde você está cultuando conosco, para que nós possamos ter isso aqui, saber até onde está chegando essa mensagem. Então, deixa aí de onde você está falando, país, cidade, estado, e vai ser bênção. Amém? Irmão Elber já está aí? Senhor, meu pastor. Seja muito bem-vindo para adorar conosco. Amém. Inspire, desce o fogo aí para a gente poder acender esse altar em nome de Jesus. Amém. Glória. Preparando o caminho, cada vez mais
A sua caminho com certeza de por esse que cuidado a minha vida, pegando tudo com amor, alegria, dono do meu preparando o caminho, direitando a verdade, cada vez mais. E encontra meu prazer em paz, meu sentido de fracasso, mas sandálias, suas sandálias. Minha paz, e caminho com a certeza do que ele virá. Por ele que busco gastando a minha vida, perdendo tudo com amor. Dono de soberano e poder tirar. Eu vejo talvez vejo demais. Consigo a sua recompensa eu tirar. Soberano e poder tirar. E viver nele, verdades, consigo a sua recompensa, se por ele que eu estou gastando da minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono de meu lar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Glórias a Jesus. Deus. Glórias a Ti, meu Deus. Aleluia, Porque o Deus. Senhor é a fonte de todas as coisas, porque o Senhor é a essência daquilo que nós temos buscado. Porque se não fosse por Ti, nada valeria a pena. Se não fosse o Senhor, se não fosse a Aleluia. esperança da redenção, a esperança da vida eterna, a nossa vida seria vã. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos traz esperança, muito obrigado porque o Senhor é conosco. E é a Ti, meu Deus, que nós dedicamos a nossa vida. É a Ti que nós dedicamos o nosso tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, assim como diz essa canção que nós adoramos, Pai, que o Senhor receba, meu Deus,
a nossa dedicação, que o Senhor receba a nossa oferta, Pai, como um incenso de aroma agradável ao Senhor, e que a Tua presença sempre esteja conosco, meu Pai. Meu Deus, eu te louvo, meu Pai, por esse momento na Tua presença. Eu te louvo pela vida do nosso irmão Elber, pela família dele, pela irmã Edmanda, pelos filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha cobrir a casa deles com bênção, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela disposição do seu filho em estar conosco, adorando ao Senhor. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, que jamais a Tua presença se aparte de nós, mas que o Senhor siga conosco hoje e sempre. Pai, nós entregamos a Ti esse momento, nós entregamos ao Ti, meu Pai, esse culto e te pedimos que o Senhor verdadeiramente se revele e fale conosco, meu Pai, nessa manhã, tarde, noite, madrugada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Bênção demais, bênção demais. Vamos aos recados antes da gente iniciar a palavra. Recados que são os seguintes. Nas terças-feiras, nós temos, às 8h30 da noite, no horário da Espanha, o nosso grupo de Conexión, que é a nossa célula, mas como você já bem sabe, a palavra célula aqui na Espanha é muito mal vista, então nós usamos o nome de grupo de Conexión porque, de fato, é um grupo onde nós estabelecemos a conexão no corpo de Cristo. Amém? Esse grupo acontece na minha casa, que fica em Priegue, em Nigrã, coladinho em Vigo, a 10 metros de Vigo, literalmente. Se você estiver aqui na Redondeza, você é muito bem-vindo para se juntar a nós. Manda uma mensagem que a gente te passa a localização, te passa o endereço. Mas se você não estiver por aqui e quiser se juntar a nós também temos um link aberto pelo Google Meet e você é muito bem-vindo para estar virtualmente se conectando a nós de onde você estiver também e vai ser bênção demais, tá bem? Hoje, nós temos feito os nossos grupos de conexão em português, assim como temos feito os cultos online em português, porque até onde eu sei, as pessoas que têm nos acompanhado são brasileiras, ninguém se manifestou para falar alguma coisa diferente disso. Além do nosso irmão Lorenzo, que está lá no Brasil, bênção demais, Lorenzo, argentino. Você é argentino, mas eu te amo. Então, se você quiser se juntar a nós e tiver essa disponibilidade de tempo, aqui na Espanha, 8h30 da noite, na terça-feira. Em Portugal, temos irmãos que nos acompanham de Portugal também. Às 7h30, é 1 hora mais cedo. No Brasil, hoje, com horário de verão aqui na Europa, são 5 horas de diferença. Então, no Brasil, nós temos nos reunido às 3h30 da tarde, nas terças-feiras. Ainda assim, se você tiver disponibilidade e quiser se juntar a nós, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Esse é difícil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Como eu falei para vocês, o culto inteiro hoje vai ser na versão ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Então, se você tiver na sua Bíblia em papel ou no seu aplicativo essa versão, vai ser bênção para você poder acompanhar exatamente o que eu vou ler. Se não, existem algumas variações de expressões e tal, mas o que está dizendo é exatamente a mesma coisa, amém? Então, abre aí em Gênesis 2, versículo 15, enquanto a gente faz uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor tenha liberdade para me usar, meu Pai, que apesar de mim, apesar dos conhecimentos que eu tenho, o que eu venha transmitir hoje não venha ser meus conhecimentos, mas venha ser a tua palavra. Pai, então eu me esvazio, eu abro mão, meu Pai, da bagagem que eu tenho, da teoria que eu tenho, da experiência que eu tenho, para que o Senhor tenha liberdade para me usar e através de mim falar. E através de mim ministrar os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, Gênesis 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, faria um auxiliador que lhe seja idôneo, e aí Deus criou a mulher. Então Deus deu essa ordem a Adão antes de criar Eva, e então Deus criou Eva. E aí a gente tem o desfecho dessa história, porque a serpente engana a mulher, engana a Eva, e a gente tem em Gênesis 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então a gente vê o homem e a mulher, Adão e Eva, desobedecendo a Deus e tendo o entendimento, o conhecimento da sua nudez. Então ficaram com vergonhas por causa disso. E tomaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir a sua vergonha. Então eles, com as suas próprias forças, quiseram cobrir aquilo que eles tinham feito. A gente tem lá em Romanos 6, versículo 23, dizendo assim. Não sei se você quiser anotar, essas passagens que são um versículo só, para a gente não tomar muito tempo, eu vou ler, depois você pode acompanhar na sua Bíblia. Mas Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O foco desse versículo eu peguei porque o salário do pecado é a morte. Deus tinha falado para Adão que o dia que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. Certamente ele ia morrer. Era pecado. E Paulo nos esclarece na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, eles pecaram e havia uma necessidade de pagamento. Eles não morreram imediatamente, mas eles foram destituídos da vida eterna. A partir daqueles momentos, eles que foram criados para viver para sempre, se tornaram mortais. Se tornaram mortais. E a morte entrou. Amém? A gente tem um aspecto redentivo de Deus. Voltando para Gênesis 3, no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu sei que Deus é o Criador. Eu sei que Ele criou todas as coisas. Mas vamos raciocinar e estabelecer uma linha do tempo. Adão e Eva desobedeceram, eles pecaram. Deus tinha avisado que quando eles fizessem isso, eles iriam morrer. Haveria morte. Paulo nos esclarece que o salário do pecado é a morte. E aí, eles tentam cobrir aquilo que eles tinham feito, eles tentam apagar aquela vergonha com as suas próprias forças, cozendo para si, costurando para si uma roupa de folhas de figueira. E aí Deus vem e Deus faz uma veste para eles de peles, para que eles venham cobrir a sua nudez. Numa linha cronológica, numa linha lógica, de onde Deus tirou essas peles? Deus poderia ter feito peles aleatoriamente e feito uma roupa do mesmo jeito que ele fez todas as coisas. Mas o pecado exigia uma morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus fez vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Isso indica que o próprio Deus, ele fez um sacrifício para que
o pecado de Adão e de Eva fosse coberto naquele momento. Para que naquele momento a morte se afastasse deles. Eles perderam a vida eterna, mas naquele momento a morte se afastou deles, porque o pecado deles, a nudez deles, a vergonha deles estava coberta. E a gente tem isso estabelecido, porque a gente vê em todo o Antigo Testamento que um sacrifício, um holocausto, ele serviria para cobrir os pecados, ele serviria para que aquele animal que foi morto fosse um substituto. E o sangue derramado, aquela vida derramada, cobrisse a vida da pessoa, do ser humano, para que o ser humano então estivesse com seus pecados cobertos. Para que ele pudesse ser aceito diante de Deus, para que ele não morresse. Amém? A gente tem no Antigo Testamento uma figura que em hebraico é Goel, que é o Redentor. Essa figura é uma figura messiânica, que é bênção demais. Se a gente vai em Levítico 25, a gente tem o seguinte: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, das suas posses, então virá o seu resgatador, o seu Goel, seu parente, e resgatará aquilo que o seu irmão vendeu. Aqui a gente está falando de posses materiais. Mas a gente vai, no mesmo capítulo 25, versículo 47 e 48, diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e o teu irmão junto dele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, como escravo, se vender, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, ainda haverá resgate para ele, porque um dos seus irmãos poderá resgatá-lo, ele. Então, um dos seus irmãos poderá ser o Redentor. Amém? A gente está falando de uma figura que aponta para Cristo, porque a gente está falando, primeiro, dos bens perdidos, da herança perdida. Depois a gente está falando de uma escravidão. E olha comigo, Adão recebeu autoridade sobre toda a criação. Quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade sobre toda a criação. Então ele empobreceu. Essa herança dele se perdeu e passou às mãos de Satanás, passou às mãos daquele que se tornou o posseiro, vamos colocar assim, entre aspas. Alguém que queria pleitear o usucapião da criação de Deus. E aí depois fala do resgate daquele que se fez escravizado por alguém que era estrangeiro, alguém que não fazia parte da aliança. Então, a gente tem nessas duas figuras que estão em Levítico 25, a gente tem duas coisas que refletem a obra messiânica de Cristo, a obra redentiva de Cristo. Porque ele veio, sim, para nos resgatar de uma escravidão, mas ele veio também para trazer o resgate da nossa herança. De forma que hoje nós somos coparticipantes da herança dele. Amém? E é bênção demais. Porque olha só, quando a gente vai para Apocalipse 13, está falando da besta, está falando da marca da besta, está falando essas coisas. Mas a gente tem em Apocalipse 13, 8, falando assim, que vão adorar a besta todos os que habitam sobre a terra. Vírgula. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui a gente tem uma revelação. O livro Apocalipse, essa palavra significa revelação. Então nós temos aqui uma revelação de que o Cordeiro, com C maiúsculo, Cristo, foi morto desde a fundação
do mundo. Adão foi criado depois da fundação do mundo. Isso quer dizer, sabe o quê? Que quando Adão pecou, o cordeiro já tinha sido morto. Isso quer dizer que quando Adão foi criado, o cordeiro já tinha sido morto. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E aí a gente tem uma morte que cobriu o pecado de Adão, que cobriu o pecado de Eva, que o próprio Deus fez vestes de pele para cobrir a nudez deles. Aqui já estava refletida a obra messiânica do Senhor Jesus. Amém? Já estava refletida. Mas que livro é esse? Que livro é esse da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo? A gente tem isso capítulos antes no Apocalipse. Lá em Apocalipse 5, a gente vai ler 2 trechos, do versículo 1 ao 3, depois do 5 ao 10. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Olha aí o livro. Escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. O chifre é um símbolo de autoridade, 7 é o número da plenitude. Então, ele tinha a plenitude da autoridade. Bem como ele tinha 7 olhos, ele via todas as coisas. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constitui-se reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro venceu. O Cordeiro se tornou digno de quebrar os selos desse livro. O Cordeiro é o dono do livro da vida. Ele tomou esse livro da vida das mãos do próprio Pai que estava sentado no trono. E aí a gente tem 1 Pedro. Em 1 Pedro 3,18, Pedro está dizendo assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, sendo justo, ele escolheu se entregar e ele morreu por nós injustos. Sabe? Eu não sei qual o conceito que você tem de si mesmo. Eu me achava uma boa pessoa, sabe? Quando eu era mais novo, eu me achava uma boa pessoa. Mas eu parei para pensar.
Uma condenação, ela só deixa de vigorar depois que a pena é cumprida. O salário do pecado é a morte. Eu me achava uma boa pessoa, mas eu me lembrei de que eu já menti. Isso me categoriza como mentiroso. Eu me lembrei que eu, antes de aceitar Jesus, já fiz um monte de coisa errada. Me lembrei que já comecei coisas de outras pessoas. Me lembrei que eu já desejei coisas que não eram minhas. Me lembrei de relacionamentos que não estavam sob a bênção de Deus. Gente, eu me julgava uma boa pessoa. Mas, à luz da Bíblia, eu descobri. Uma boa pessoa é alguém que não comete pecados. E todos nós pecamos. E todos nós dependemos disso aqui que a gente está vendo. Do Cordeiro que se entregou por nós. Do Cordeiro que, justo, morreu uma única vez pelos pecados dos injustos. Para conduzir os injustos, nós, todos nós, de volta para Deus. A gente não merecia. Eu não mereci. Mas Jesus escolheu. O nome disso é graça. Uma vez, dando aula para as crianças no Ministério Infantil da Igreja, eu estava falando sobre graça. E eu usei uma metáfora que eu acho que ela é muito pertinente. Então, eu quero trazer para vocês essa metáfora também. Imagina que alguém chega para você e te entrega uma barra de chocolate. Você pagou alguma coisa por essa barra de chocolate? Não, né? Ele te entregou, ele te deu. Isso quer dizer que essa barra de chocolate não custou nada? Não, não quer dizer isso. Essa barra ela teve um preço. A única diferença é que esse preço foi pago por uma outra pessoa que não você. Então, a questão ela é exatamente essa. O preço daquilo que nós deveríamos pagar já foi pago por outro. Foi pago por Jesus, lá na cruz. Mas o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Já estava separado para isso. A sua obra da salvação, ela voltou lá e cobriu Adão, lá no começo. Em Jó 19:25, Jó ele fala profeticamente uma coisa que é um dos versículos mais lindos do Antigo Testamento, porque ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó viveu milênios antes de Jesus, mas ele sabia que o Redentor vivia. Amém? Ele sabia que o Redentor dele vivia. E ao fazer a redenção de nós, ao fazer a nossa redenção, Jesus nos ofereceu algo muito mais glorioso. Existe, a gente não vai ler hoje, porque senão a gente tomaria muito tempo e ia extrapolar o tempo de culto aqui na live, mas a gente tem que Jesus, ele ofereceu uma aliança nova. E nessa nova aliança, a gente tem que a igreja é a noiva de Cristo. Depois a gente pode entrar nisso de uma forma mais profunda, mas a igreja é a noiva de Cristo. E Jesus disse que ele é o pão da vida. Olha que coisa.
Em Efésios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a gente tem que Cristo fez, quando ele assumiu a autoridade sobre todas as coisas, com que a igreja se tornasse o seu corpo. Amém? Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje a gente vai celebrar a Santa Ceia. E é muito importante nós entendermos o que é essa Santa Ceia. No Antigo Testamento ela é falada de uma forma profética, desde lá no começo do Êxodo, porque a gente tem a Santa Ceia sendo equivalente à ceia da Páscoa, a celebração da Páscoa, que Israel celebrou quando saiu do Egito. Mas a gente tem nessa ceia dois elementos presentes. A gente tem um pão e a gente tem um suco de uva. Esse pão, ele é o corpo de Cristo, porque Jesus disse que ele é o pão da vida. Amém? Então esse pão, ele é o corpo de Cristo. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Olha que coisa mais gloriosa! Nós somos parte desse mesmo pão. Eu estava aqui em casa mais cedo, no café da manhã, conversando sobre isso. Eu nem sabia se eu ia falar. É muita nerdice. É muita nerdice. Mas eu vou dar uma pincelada muito breve para dizer para vocês o seguinte. Jesus disse que o fermento dos fariseus, ele vem levedando, ou seja, ele vem inchando toda a massa. E para que nós nos abstivéssemos do fermento dos fariseus, que é a religiosidade. O que o fermento faz com o pão é dar ao pão uma aparência de crescimento. Mas, na verdade, ele está aerado, ele está cheio de ar dentro daquela massa. O que Jesus está falando é que nós somos um só pão junto com ele. Então, isso faz com que o DNA dele permeie a nossa vida. E nós passemos a constituir esse pão. E ao invés de haver um inchaço por causa de fermento, o que há é um multiplicar desse DNA, é um multiplicar dessa massa do pão, dessas células dessa massa do pão. E assim, nós temos uma massa que é coesa, uma massa que não é falsa, aerada, cheia de ar, mas ela é uma massa onde tem substância. Porque nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós somos, junto com ele, o mesmo pão. Amém? E da mesma forma que o sangue daqueles animais na antiga aliança era derramado para que o pecado fosse coberto, para que Deus não tivesse consideração sobre o pecado da pessoa que apresentou o holocausto, Jesus derramou o sangue dele, sendo justo, para nessa nova aliança que ele nos propôs, que esse sangue cubra o nosso pecado de uma vez por todas. Amém? De uma vez por todas. Não há mais a necessidade de que nós sigamos fazendo holocaustos, fazendo sacrifícios, porque ele fez por nós de uma vez por todas. E fazendo por nós de uma vez por todas, ele nos propôs essa aliança, onde
uma vez que nós estamos aliançados com Ele, uma vez que nós o recebemos como o nosso Redentor, o sacrifício que Ele fez é eterno. Não precisa de um novo. É eterno. Amém? Agora, por que eu falei sobre antigamente eu me achar um homem bom, depois eu ter a noção do meu pecado e da minha necessidade de salvação? Porque é exatamente isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira coisa que você precisa fazer é ter entendimento de que você precisa de redenção. E a primeira coisa que eu preciso fazer é ter o entendimento, é ter a consciência de que eu preciso da redenção e da salvação que o Senhor Jesus me oferece. Amém? Depois disso, eu preciso saber que o meu irmão, ele é o mesmo corpo comigo, então não pode haver rixas, não pode haver divisões dentro do corpo. Se existe uma divisão, se existe uma rixa entre mim e o meu irmão, eu preciso me acertar com o meu irmão. Eu preciso me acertar com ele. Não posso viver com inimizade dentro da igreja, isso não é de Deus. Imagina se o meu braço esquerdo odiasse o meu braço direito, como que ia ser o meu corpo? Imagina se a minha perna esquerda quisesse andar para frente e a minha perna direita quisesse andar para a direita. Para onde eu ia andar? Então, primeira coisa é que nós precisamos ter entendimento, discernir que nós somos necessitados da salvação e da redenção do Senhor Jesus. Que sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Nós não somos capazes sozinhos de nada. A segunda coisa é que nós precisamos viver em unidade no corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós precisamos viver em unidade no corpo. Amém? Então, feitas essas observações, feitos esses adendos, agora nós vamos preparar a ceia. Enquanto você prepara o seu suco de uva, você prepara o seu pão, eu vou pedir ao irmão Helder, se ele puder, para entrar com a gente e adorar mais uma música nessa preparação para a ceia. Amém? E vai ser bênção. Se você não sabia da ceia de hoje e não tem preparado o seu suco e o seu pão, amém, fica em paz, tá? Prepara depois, porque esse vídeo ele vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube. Aliás, se você não viu ainda, nós temos um canal no YouTube, Bola de Nieve Vigo. Tá? Então, se você não sabia ainda, nós temos um canal no YouTube, todos os nossos cultos online estão ficando armazenados lá. Então, nós vamos ter salvos nos arquivos aqui do Instagram e nos arquivos do YouTube esse culto. Então, se você não tem preparado os elementos, você pode voltar a esse culto depois e você pode, então, lá ceiar conosco. Amém? Irmão Helder, já está aí? Glória. Estão me ouvindo? Amém. Vamos adorar, meu querido. Estou te ouvindo bem, sim, viu? Você perguntou se estou te ouvindo. Estou te ouvindo, sim. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão
Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Aleluia. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Tudo que eu tenho é seu, Cristo. Tudo que eu sou é seu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é seu. Tudo que eu tenho é seu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, se assentou-se à mesa. Aleluia. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Tudo que eu sou é teu, aleluia, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu sou é teu, Cristo. Tudo que eu sou é seu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tudo é teu. Tudo que eu sou é teu, tudo que nós somos é teu. Tudo que nós temos é teu. Se nós somos alguma coisa, é por intermédio do Senhor. Se nós somos teus filhos, Pai, é porque o Senhor nos amou e enviou assim, ao Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. Nada é mérito nosso. Tudo é mérito teu. Nós somos maus por essência, por natureza. E o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é o nosso redentor. O Senhor é o nosso Goel. Nós te louvamos por isso, porque foi o Senhor mesmo quem preparou o caminho para nós. O Senhor prometeu para Eva que da descendência dela, do descendente dela, o Senhor levantaria aquele que ia pisar na cabeça da serpente. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos aliançou consigo mesmo. Nós te louvamos por isso, meu Pai, nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou o pão, partiu o pão, deu aos discípulos. Depois que ele deu o pão para os discípulos, ele disse: tomai e comei,
Isso é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E eu digo a vocês que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deixa eu, antes da gente cear, explicar um detalhe para vocês. Jesus estava cumprindo o cerimonial de um casamento em Israel. Então, quando era firmada a aliança entre o noivo e a noiva, quando era aceita a proposta de aliança, eles faziam uma grande festa, uma grande celebração na casa do pai da noiva, e eles selavam essa aliança que já tinha valor jurídico, já tinha valor legal em Israel, essa aliança que era firmada na casa do pai dela. E eles selavam essa aliança com um cálice de vinho, então ele ia para a casa do pai dele, onde ele ia preparar os aposentos, e ele só teria como ir buscar a noiva depois que o pai dele falasse: a sua obra está concluída, meu filho, pode buscar sua noiva. E isso tudo é muito espiritual, porque aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Então, quando ele voltava para buscar a noiva, ele em cortejo ia, buscava a noiva, normalmente chegava de madrugada para isso, então ela tinha que ter uma lamparina com azeite para que estivesse acesa quando ele chegasse, e eles iam, voltavam em cortejo, se trancavam nos aposentos nupciais, e então, novamente, eles celebravam um cálice de vinho nas bodas. Então você vê que Jesus falando para os discípulos que eles eram parte do corpo dele, ele estava falando de uma aliança de casamento. Quando você vê ele falando que depois dessa hora ele não mais beberia do fruto da videira, senão até que o dia em que haveria de ter conosco novamente no reino do Pai. Ele está falando das bodas do Cordeiro. Então ele está falando não só da nossa redenção, ele está falando não só de uma nova aliança, mas ele está falando da nossa redenção eterna. Ele está falando do nosso resgate definitivo e da nossa vida com ele na eternidade. Amém? É disso que trata ser. Então, como ele fez, nós vamos fazer. Porque depois a gente vê Paulo em 1 Coríntios falando que ele teve revelação do próprio Senhor Jesus, da ceia, e ele falou que nós devemos fazer sempre em memória dele, anunciando a morte dele, até que ele venha. Amém? Então, pega o seu pão, levanta esse pão para o alto, e antes da gente ceiar, antes de você comer esse pão, eu vou dar alguns momentos para que você possa ter uma reflexão, como nós falamos, que você possa discernir o corpo, que você possa entender dentro de você o quanto você depende dessa redenção do Senhor Jesus. O quanto você tem uma natureza má e depende do resgate dele. E para você meditar e refletir, se você hoje tem alguma inimizade com algum irmão, não precisa fazer isso agora, mas decida no seu coração de se reconciliar com seu irmão. Amém? Então, tem alguns momentos para você poder ter essa autorreflexão, para você poder se analisar, para você poder discernir o corpo. Porque nós somos todos parte de um mesmo corpo, de um mesmo pão, de um mesmo Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Levanta esse pão para o alto. Fala assim: Jesus, eu reconheço que o Senhor se entregou por mim. Eu escolho aceitar a tua proposta de aliança. Eu aceito
hoje, hoje, apesar apesar de não ser merecedor, de não ser merecedor, fazer parte do teu corpo. fazer parte do teu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos. Espera um pouquinho que esse para aí. Amém. Agora, levanta o seu cálice, um suco de uva, e fala assim: Jesus, Jesus, eu aceito eu aceito que o teu sacrifício que o teu sacrifício tenha sido um holocausto por mim. tenha sido um holocausto por mim. Eu aceito Eu aceito o Senhor o Senhor como meu Redentor, como meu Redentor, como meu resgatador. como meu resgatador. Eu aceito Eu aceito essa aliança em teu sangue. essa aliança no teu Eu sangue. aceito Eu aceito que a tua morte que a tua morte justifique justifique a minha vida. a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beba o cálice. Oh Jesus, como é maravilhoso estar na tua presença. Como é maravilhoso, mesmo sem merecer, estar na tua presença porque o Senhor nos escolheu. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor jamais se aparte de nós. Nós te pedimos que a tua presença sempre esteja conosco. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo continue falando conosco dia após dia após dia. Que nós jamais venhamos a silenciar a voz do Espírito Santo para nós. Mas que o Senhor continue falando, nos orientando e nos conduzindo. Que o Senhor nos conduza e nos leve até o dia em que o Senhor venha nos buscar para que possamos contigo viver a vida eterna. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom. Amém. Amém. Amém, meus queridos? Se alguém hoje precisa de um conserto com Jesus, ou porque você nunca aceitou Jesus, ou porque você estava distante até esse momento da ceia, a ceia já foi a sua reconexão. Amém? Essa ceia já foi você aceitando essa aliança, já foi a sua reconexão. O seu nome já consta no livro da vida do Cordeiro. Amém? Mas manda pra gente uma mensagem. Pode ser no chat aqui, pode ser uma mensagem no privado para você não se expor, para que nós possamos saber que houve salvação nesse lugar, nesse culto. Para que nós possamos saber que hoje há festa no céu por conta da sua vida. Amém? Levanta a mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam contigo, te acompanhem hoje, amanhã e sempre. Que você tenha um dia de paz, que você tenha uma noite de descanso em paz, que a paz de Cristo te acompanhe e que você possa ser uma testemunha e glorificar o nome dele com a sua caminhada, com as suas escolhas e com o seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Fica com Deus. Manda uma mensagem para a gente. Se você tiver um testemunho, manda para a gente, que a gente vai ter um prazer enorme em acolher o seu testemunho. Um grande abraço para o irmão Helder, para a irmã Edivanda, para a família de vocês. Muito obrigado pela dedicação e pela doação de vocês, para que nós pudéssemos hoje adorar a Deus. Amém? E que Deus abençoe demais vocês. Jaque, Alê, glória a Deus, vocês estão aqui, estou vendo vocês aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Que o Espírito Santo acompanhe vocês sempre. E vamos para frente, porque Jesus é conosco. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos.